A gente já falou aqui em outros vídeos de outras armas espirituais, da ceia, da purificação, do perdão, da oração, do amor. O jejum é uma delas e é muito poderosa. Olha só, eu nem sei se era essa hora que eu ia falar isso, mas eu vou falar porque que agora veio na cabeça. O jejum é uma das principais armas e é uma das que o diabo tem mais medo. Você afugenta Satanás quando você jejua, porque você mostra para ele que o seu espírito é mais forte que o seu corpo. E você atrai a atenção dos céus. Satanás, ele realmente quer tirar isso de você. E é por isso que você está assistindo esse vídeo, porque a gente quer retomar isso. Pega de volta. O jejum é algo incrível. É algo impressionante. Para gravar esse vídeo, nós fizemos vários tipos de jejum antes. A gente já queria gravar faz um tempão, mas não gravava, porque eu falei, não, a gente precisa de mais experiência. A gente precisa viver exatamente isso. Agora a gente não quer parar mais. A gente não quer parar mais. A gente sai de um jejum, a gente quer entrar no outro. A moça que trabalha aqui em casa, que vai fazer a comida, fala, você não vai comer, não? Eu falo, não é isso, não. É que semana que vem a gente vai começar mais um, porque a gente vai falar o que aconteceu com a gente. Deixa eu só contar só uma coisa. A gente passou uma semana de jejum e aí sexta-feira o pessoal da equipe de louvor da igreja ia vir aqui em casa. E aí a gente queria encontrar com eles, trazê-los todos e tal. E a gente foi lá comprar umas pizzas, umas coisas assim, né? E aí a gente então combinou que a gente ia passar a semana inteira em jejum. E aí na sexta-feira a gente entregava para poder confraternizar com eles, né? Aí a gente foi lá, cada um comeu um pouquinho e tal, na pizza, aquela coisa toda. E aí qual foi a nossa conversa depois disso? Então, amanhã a gente começa de novo? A gente vai começar amanhã de novo? Como que é tal? Sabe? Porque o nosso corpo foi se acostumando a se submeter à alma e ao espírito. E é impressionante como a gente comia um pouco e já estava completamente satisfeito, não queria comer mais, e o nosso corpo começou a rejeitar coisas que realmente faziam mal pra gente. E se você acha que essa coisa de humilhar a alma é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça, eu vou falar de duas passagens de Salmo que falam sobre isso, tá? Uma é Salmo 35:13, que diz assim, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. E aí lá em Salmo 69:10, diz assim, quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, e isso me tornou em afrontas. Essa questão da humilhação da alma é uma das questões centrais do jejum, porque é você deixar muito claro que é o seu espírito que se sobrepõe. Toda vez que a nossa carne e a nossa alma se humilham, é o nosso espírito que se sobressai. Isso tem que ficar muito claro e a gente pode falar isso 30 vezes nessa conversa de hoje para ficar claro de novo para você. Eu vou falar mais uma vez. Todas as vezes que a nossa carne e a nossa alma se humilham e se rebaixam, o nosso espírito se sobressai. E esse é um dos pontos centrais de se fazer jejum. É o seu espírito se sobressair. Porque nós somos espírito. Nós somos espírito que habitam uma carne. Mas nós somos primordialmente espírito. E é pelo espírito que nós nos conectamos com o Espírito Santo de Deus. E a questão de humilhar a alma, olha como é importante. Porque a gente fala, humilhar a alma, e você não entende o que é humilhar a alma. Na alma estão os seus pensamentos, sua mente e suas emoções. Então, se você está se sentindo às vezes confuso, está com dificuldade de concentração, sua mente fica vagueando, vai orar, às vezes não sabe nem o que está orando, vai ler a Bíblia, começa a ler um capítulo da Bíblia, não sabe nem o que foi que leu, não consegue colocar em prática as coisas do seu dia a dia, organizar o seu dia de trabalho, ou o seu dia a dia em casa, está tudo muito atribulado, suas emoções estão uns altos e baixos, se sente triste, para baixo, às vezes desanimado, não tem nem vontade de orar, são problemas na alma. Então, quando você jejua, você humilha a alma para resolver esses problemas, porque esses problemas são instabilidades na alma. O jejum, ele humilha a alma para colocar o pensamento em Deus, para colocar a mente em Deus, para colocar as emoções em Deus. Porque aí sim, você vai ficar menos suscetível a tristezas e excitações e alegrias, vai ficar menos suscetível a um desapontamento, você vai ficar com mais foco, mais concentração. Você não tem ideia do que é uma mente em jejum. Sabe uma coisa que eu me lembrei? É sensacional. Toda vez que a gente está falando da mente, da alma, com essas emoções e tal,
eu me lembro daquele filme do Divertidamente, sabe? Que tem todos os sentimentinhos dentro da cabeça da pessoa, aí tem a raiva, aí tem a alegria, aí tem não sei o quê, e ali é uma bagunça só, e um brigando com o outro, e um querendo se sobrepor, e aí hora é a alegria que domina, hora é a raiva, hora é não sei o quê. Hora é a tristeza. Você não quer que sua vida seja assim. Não. Você não quer que a sua vida seja dominada por isso, sabe? E o que a gente está dizendo é que quando você está com o espírito exacerbado, com o espírito mais forte, aquelas coisas todas são menores. Todas aquelas coisas são mais fracas e ficam submetidas às questões todas do espírito. Porque a palavra fala, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre aqueles dons todos do espírito que volta e meia a gente fala aqui, né? De mansidão, amor próprio, enfim, uma série de coisas que nós seríamos incapazes de fazer se não fosse o espírito estar conectado com Deus. E olha, nessa semana que passou, nós fizemos aí esse jejum mais prolongado, que a gente vai falar o que a gente fez exatamente, mas é o que eu estava falando, você não tem ideia do que é uma mente em jejum. Eu virei para ele e falei assim, eu nunca tive tanta clareza mental na minha vida, tanta produtividade. Sabe quando você não tem aquela preguiça? Porque geralmente assim, depois do almoço a gente fica, Não, era uma mente... E aí, você lia a palavra e compreendia, e a gente conversava com a palavra, a adoração é diferente, sua comunhão é diferente, sua produtividade no trabalho é completamente diferente. E foi legal você ter falado do trabalho, porque o que acontece assim? Nós somos empresários. Para nós dois ficarmos completamente longe das coisas que a gente faz, de lidar com os nossos funcionários, com as coisas que a gente tem e tal, é difícil ficar uma semana sem resolver isso. A verdade é que nós trabalhamos, sim, enquanto nós estávamos de jejum. O que nós tínhamos era mais tempo com Deus, só que cada uma dessas coisas que nós fizemos era muito mais produtiva. A nossa mente estava muito mais afiada. Parecia que o dia tinha, assim, 48 horas. Não, que eu tinha tomado alguma coisa para minha mente ficar melhor. Sabe? Parecia aquelas coisas que você... Uma clareza mental para tomada de decisões, calma. Os altos e baixos vinham, mas parecia que assim, sabe quando você consegue passar pela situação? Eu falava, nossa, eu tô tão calma, tá diferente. E eu nunca tinha conseguido isso com nada, a não ser com esse jejum mais prolongado. Meu amor, você que é a pessoa da área da saúde, assim, explica um pouco o que acontece com o corpo na hora que a gente está fazendo jejum. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou submeter o corpo, então eu vou ficar passando mal, eu vou vomitar, eu vou ficar desnutrido, eu vou não sei o quê. Olha o que as pesquisas comprovam já o poder do jejum na limpeza e na reorganização do seu corpo e no poder de cura também que o jejum tem. O jejum foi um instrumento de Deus mesmo para você cuidar da sua saúde, olha só. Então, quando você for jejuar, porque a sua mente influencia muito quando você vai jejuar. Se você ficar pensando, não, porque eu vou passar mal, porque eu vou ter dor de cabeça, porque eu não vou aguentar, porque isso aqui eu não consigo, isso aqui você não vai conseguir mesmo. E aí isso é a sua alma tentando tomar conta. Exatamente. Não vou dar conta, porque eu vou ser humilhada. É isso que ela tá fazendo. Não vou dar conta. Aí o que acontece? Você não vai dar conta. Então você tem que mudar a sua mente. Como é que você muda a sua mente? Sabendo que você está fazendo alguma coisa boa para você. Não só boa para levar o seu espírito, mas boa também para o seu corpo. O jejum, o que faz? Nosso organismo, ele ocupa muito da energia dele para digerir os alimentos que nós consumimos. Que nós comemos o dia inteiro, né? Você come de manhã, come tarde, come noite, come tarde, tem gente que come de madrugada, tem gente que come muito, a maioria das pessoas come muita coisa e muita coisa que não devia. O que o seu organismo faz? Ele começa a perder tempo e energia para digerir os alimentos, o seu intestino todo. O seu cérebro consome muita energia, muita glicose, muito açúcar. Então você está o tempo todo colocando comida para dentro de você e o seu organismo está trabalhando para digerir aquela comida, tá? Quando você jejua, isso já é comprovado por pesquisa científica, você pode procurar aí, benefícios do jejum para a saúde, benefícios do jejum para a cura de doenças, você tira a responsabilidade do seu organismo de digerir comida, se você faz um jejum de comidas sólidas, por exemplo, de digerir comida. O seu organismo vai começar a gastar aquela energia vital que ele tem, e que é muita, nós temos uma máquina de produzir energia fantástica. Ele vai começar a mandar para os outros órgãos. Então, se, por exemplo, o seu fígado está debilitado, ele vai ter mais energia. Se o seu pâncreas está debilitado, ele vai ter mais energia. Se o seu cérebro está debilitado, vai ter mais energia. Ou seja, o seu organismo vai virar o holofote agora para arrumar a bagunça.
Como é que você arruma uma casa, por exemplo, a casa está toda bagunçada, só que todo dia você recebe alguém em casa, todo dia vem 5 visitas e come, bebe e tal, você só vai cuidar das visitas. Quando as visitas forem embora, você vai botar a casa em ordem, não é? É basicamente isso que o seu corpo faz. A visita foi embora, a comida foi, então ele vai começar a colocar em ordem, ele vai começar a produzir hormônios, vai começar a liberar certos tipos de hormônios e toxinas para você, para limpar a casa. E já pesquisas comprovam que se você é saudável, você pode ficar de 50 a 75 dias sem comida sólida, que você não tem prejuízo nenhum, escuta, nenhum nas suas células, nenhum. O seu corpo é capaz de viver 50 a 75 dias sem comida sólida, sem prejuízo algum na sua saúde. Não é que você vai viver definhando, não, sem prejuízo algum na sua saúde. Porque o nosso corpo foi feito para isso. Olha o que acontece, você para de comer. Quando você para de comer, você faz o que a gente nunca fez sem água e nem sem sono, tá bom? A gente faz com água e dormindo bem. E nos primeiros dias a gente dorme bastante mesmo, para dar tempo do organismo fazer, ao invés de, além de tirar a comida, a gente tira um pouco da atenção, descansa mais durante o dia, porque descansa a mente, porque a mente gasta muita energia. E a limpeza então, descansada naqueles 2 primeiros dias, né? E são os 2 primeiros dias, né? E aí o que acontece nesses 2 primeiros dias? O seu corpo vai começar a consumir a reserva que você tem aí. Então, reserva de gordura, reserva de glicose. Depois do segundo dia para a mulher e do terceiro dia para o homem, ele teria que começar a consumir músculo. Por quê? Porque nós precisamos de proteína. Mas olha como o seu organismo é sábio. Eu não sei se você sabia que ia acontecer isso com você, não. Mas o que acontece depois do segundo dia para a mulher e terceiro dia para o homem? O organismo produz as cetonas, que é o processo de cetose. Ou seja, ele transforma a gordura do seu organismo em energia para o seu cérebro. Você não vai precisar consumir músculo mais. Você não vai precisar mais, porque essa proteína, ela é produzida quando a gordura vira cetose. E a cetose é energia para você. Começa a produzir corpos cetônicos. Então, nesse processo, você não precisa de nada mais. Você simplesmente já começou a produzir, seu corpo produz a energia que ele precisa, na medida em que ele precisa. E a energia vai sendo... O seu fígado fica livre, porque o fígado é um dos órgãos de limpeza do nosso corpo. Então, quando você tira essa sobrecarga do fígado, o fígado começa a limpar o seu organismo todo. Então, você começa a realmente liberar toxinas. E aí, quando a toxina sai, e quando o excesso de peso sai, o que acontece? Seu corpo começa a se curar. Enfermidade sair, diabetes sair. Colesterol alto, todas essas coisas que a gente luta tanto, às vezes, o crente luta tanto por causa disso, vai se entupindo de remédio, meu filho jejua. Minha filha, jejue, porque você está fazendo esse processo de desintoxicação no seu corpo. Então, quando você for jejuar, ao invés de você pensar, nossa, eu vou ficar mal, não, você vai se curar, você vai deixar o seu organismo ficar melhor. E quanto mais tempo você ficar, melhor ainda, porque o seu organismo vai ter mais tempo de limpar, Sabe o que eu penso quando eu vou jejuar agora? Eu falo assim, cara, eu posso me perder na floresta, ficar 50 a 75 dias sem comer, só com água e oração, que eu tô feita, não vou precisar comer macaco, igual tem esses filmes. Não, você tá feita, você tá feito, você só precisa de Deus, do Espírito Santo, e de oração e de comunhão com Ele. E o que eu peço para Ele nos meus jejuns eu começo falando assim, Senhor, aceita o meu sacrifício vivo. Eu estou aqui me sacrificando, é meu sacrifício vivo para Ti. E envia os seus anjos capacitados com alimentos espirituais. E eu visualizo mesmo, anjos vindo e trazendo alimentos para o meu espírito. Meu corpo não está comendo, mas o meu espírito está comendo. Enquanto o meu corpo se cura, enquanto o meu corpo se humilha. E aí você muda a chave. Não tem como você achar que você está definhando, que você está morrendo, que você está desnutrido, que não está funcionando nada bem. Muito pelo contrário, está funcionando melhor. Agora tem uma coisa. Se você faz isso sem comunhão com Deus, se você faz isso sem a sua dedicação do tempo com Deus, a sua adoração, a sua oração, é meramente um recurso para você ficar melhor de aparência e ficar melhor produtivo.